E aí, pessoal, vamos falar das leituras da semana? Tudo bem? Bem-vindo ao HQ Sem Hype. Hoje a gente vai falar sobre as leituras que eu li. E assim, pessoal, se vocês tiverem percebido os outros vídeos do canal, eu estava tentando fazer um vídeo por semana com as minhas leituras, né? Mas acabei me enrolando aqui porque eu acabo lendo um pouco mais de edições e não consigo gravar com tanta frequência e fazer outros vídeos, né? Então, eu vou fazer um pouco diferente agora nos próximos vídeos. Eu vou continuar chamando de leituras da semana, mas a depender do caso, se eu tiver uns 15 dias de leitura, eu vou pegar aquelas melhores leituras que eu fiz, aquelas mais curiosas, e mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá, começar com esse mangazinho aqui, que é o Hajime no Ippo. Ele tá saindo pela MPEG atualmente. E o que acontece, pessoal? É um mangá de esporte, de boxe. Pra falar a verdade, eu não gosto muito de boxe, assim, eu não assisto. Mas esse mangá aqui, ele me cativou de uma forma que eu não imaginava que ia acontecer. É um mangá muito grande, tem mais de 100 volumes no Japão, e se eu não estiver enganado, ele ainda está em andamento. Mas a editora MPEG pegou essa bronca aí para lançar e garantiu pelo menos 15 volumes, que são duplos. Ou seja, eles têm duas edições aqui dentro, japonesa, e eles garantiram então que vão lançar pelo menos 30 edições japonesas em 15 volumes brasileiros, tá certo? E aí, o que acontece? Essa edição aqui, ela termina, tá no meio de uma luta, e aí eu fiquei já curioso pro próximo e acabei já comprando a terceira edição. Acho que vocês podem ter visto aí outro vídeo que eu fiz de unboxing, que na verdade já estava até sem caixa, né? Porque eu abri logo, e já tô doidinho para começar a ler o terceiro volume, porque realmente é uma edição que me fisgou e eu tô gostando bastante. Assim, é um preço bacana que a MPEG tá fazendo, R$ 42,90. É uma edição mais simples, se você for ver, o formato que ela é feito, ela não é costurada, ela é só colada, o mangá, mas o que acontece? Mesmo que seja simples, eles ainda mandam alguns brindes. Então, por exemplo, veio aqui esse cartão postal, meio sei lá o quê. Veio um marca-páginas bem grande também. Eu nem gosto de marca-página muito grande assim, mas é bacana o brinde. E também, ó, não tinha mostrado para vocês, mas tem uma sobrecapa também. Então, apesar de ser simples, o mangá vem até com bastante coisas. E essa edição eu não comprei como assinatura, tá? Eu comprei no Mercado Livre e veio com os brindes mesmo assim. Agora, o segundo volume que eu vou mostrar para vocês já é da minha editora italiana favorita, que é a Bonelli. Eu vou mostrar para vocês o Dampi. Galera, esse personagem aqui ele é lançado pela editora 85, do Leonardo Campos, que é o editor, o dono da editora. Tem muito material bacana que ele lança. E essa edição aqui, ela é a número 10. Cada volume compila 4 histórias, então a gente tem aqui até o número 40 italiano. O Dampi ele já tem mais de 200 volumes. Se for mais de 300, me perdoe, mas eu acho que é mais de 200. E atualmente o Léo tinha parado um pouco de fazer os lançamentos, mas ele já garantiu para 2026 que vai ter mais Dampir pra gente, tá? São histórias de vampiro. É um personagem criado pelo Mauro Bozelli, que ele é muito famoso para quem gosta de Tex. São histórias de vampiro. O Harlan Draco aqui, que é o personagem principal, tá sempre atrás de monstros e tal para matar. O pai dele, inclusive, é um também. E são histórias que se passam em muitas na Europa e com lendas. O Bozelli vai destrinchando aqui pra gente conhecer. Elas são bem bacanas, porque você vê, são histórias diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver na Bonelli, né? E aí, como eu falei, são 4 edições por volume, varia bastante aqui os desenhistas, tá? O roteirista, a maioria das histórias é escrita pelo Bozelli mesmo, que é o criador, mas também tem algumas que não são não, tá? E como vocês podem ver, varia bastante a arte, tá? De artista para artista. É bom e é ruim porque acaba que muda muito, né? Então, se você não gostar, você acaba se prejudicando em uma história e outra. Mas eu recomendo essa edição. E como eu falei, esse aqui é o volume 10, já saiu até o volume 11, eu tenho ali, ainda não li, e está previsto para ser lançado esse ano, salvo engano, o 12 e o 13. Mas de certeza é o 12, tá? Esse ano, para 2026, segundo semestre. Próxima leitura que eu tenho aqui é esse daqui, O Efeito He-Man. Galera, sobre essa edição aqui que eu comprei na editora Mino, não sei se vocês já sabem, a editora Mino acabou fechando as portas para a questão de quadrinhos, assim, desse mainstream. E aqui é um autor bem famoso, que é o Box Brown, né? Muita gente já gosta de algumas edições que ele fez. E eu tinha ouvido falar muito bem dessa edição aqui, só que, para ser sincero com vocês, eu não gostei tanto. Por quê? Porque não é que seja ruim, mas é que não é uma. Eu pensava que era outra coisa, né? Então isso aqui é como se fosse um documentário em quadrinhos, falando sobre como que a indústria
molda a mente das crianças, como que ela fazia para vender bonecos antigamente. Incrivelmente ou não, nesse tempo aqui, na década de 70, 80, lá atrás, o pessoal usava quadrinhos para convencer as crianças a comprar os bonecos, né? O que hoje em dia a gente pensa assim, nossa, mas a HQ quase não vende, né? Então é meio estranho pra gente, mas nesse tempo aqui eles conseguiam. É interessante, tem algumas curiosidades legais, fala bastante de Star Wars, que eu gosto também, inclusive estou aqui com a camisa, mas, como eu falei, é um documentário em quadrinhos, então para quem gosta desse tipo de HQ vai gostar. Eu achei mais ou menos, mediano, tá? Próxima leitura e última é, não menos importante, essa daqui, Jonah Hex. Pô, é a fase do John Lansdale. Esse aqui, galera, eu não conhecia esse personagem, mas eu me interessei porque é um personagem de Western, da DC. E como eu gosto muito de Tex, então eu fiquei interessado em pegar. Só que era um volume muito caro, R$ 175. E aí nunca dava certo, só que até que um dia, recentemente, surgiu uma promoção boa na Panini e eu acabei pegando essa edição e peguei outra edição que eu não lembro agora. E valeu muito a pena. Pessoal, aqui tem 3 minisséries escritas por esse escritor que eu já falei para vocês, o John, Joey, né? E são 3 minisséries, a primeira e a terceira são muito boas, a segunda eu achei mediana. E os autores aqui, os desenhistas variam, mas são histórias muito boas, muito engraçadas. Como ela é Black Label, né? Então aqui tem nudez, tem palavrão. E o personagem principal aqui, o Rex, né? O Jonah Rex, ele é muito engraçado. Realmente ele fala muita besteira, faz muita besteira e é muito engraçado mesmo. É uma edição que eu gostei. Se vocês tiverem a oportunidade aí de comprar com desconto, eu recomendo, tá? Ela tem 392 páginas, capa dura, né? E já saiu há bastante tempo, mas ainda está em estoque na Panini, tá? E talvez tenha em outras lojas. Então foi isso, pessoal. Foram as leituras que eu fiz aí de destaque nesses últimos dias. Queria mostrar para vocês. Daqui, a minha principal leitura, eu diria que foi o Hajime no Ippo. Eu gostei bastante mesmo, mas as outras também foram leituras bem interessantes. E eu pretendo fazer outros vídeos mais pra frente com as demais leituras, tá certo? Recomendo e um abraço a todos. Valeu!